Existe algo cruzando nosso sistema solar neste exato momento. Algo que não deveria estar aqui. Algo que desafia tudo o que sabemos sobre cometas. Em julho de 2025, telescópios detectaram um visitante interestelar vindo das profundezas do espaço, um objeto que os cientistas batizaram de 3I Atlas. Mas quanto mais estudam esse viajante cósmico, mais perguntas surgem e menos respostas fazem sentido. Este não é apenas mais um cometa. Sua composição química é impossível, sua cor está mudando, ele libera metais que não deveriam existir ali. E agora, enquanto você assiste este vídeo, ele está passando perigosamente perto de Marte, antes de desaparecer atrás do Sol em outubro, para talvez nunca mais voltar. O que realmente é o 3I Atlas? De onde ele veio e por que alguns cientistas estão começando a sussurrar a palavra que ninguém quer dizer em voz alta? Nossa história começa em 1º de julho de 2025. O projeto Atlas, Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, um sistema de telescópios desenvolvido para detectar asteroides perigosos, captou algo incomum. Um ponto de luz se movendo de forma estranha contra o pano de fundo estelar. Os astrônomos rapidamente perceberam que aquilo não era do nosso sistema solar. Sua trajetória hiperbólica, uma curva aberta que atravessa nosso sistema e segue em frente, revelava sua origem interestelar. Era apenas o 3º objeto confirmado vindo de outro sistema estelar que já detectamos. Daí o nome, 3I Atlas. Os outros 2 visitantes interestelares foram Oumuamua, em 2017, e o cometa Borisov, em 2019. Mas o 3I Atlas seria diferente. Muito diferente. Logo nos primeiros dias de observação, algo começou a incomodar os cientistas. O cometa estava acordando. Sua coma, aquela nuvem de gás e poeira ao redor do núcleo, começou a crescer e brilhar intensamente. E então vieram as primeiras análises espectroscópicas. Em agosto de 2025, o telescópio espacial James Webb apontou seus olhos infravermelhos para o 3I Atlas. O que ele viu deixou a comunidade científica perplexa. Cometas são essencialmente bolas de neve sujas, gelo de água misturado com poeira e gases congelados. Quando se aproximam do Sol, o calor sublima esses gelos, criando a característica cauda cometária. A proporção típica, muita água, algum dióxido de carbono, um pouco de monóxido de carbono e traços de outros compostos. Mas o 3I Atlas inverteu completamente essa equação. O James Webb descobriu que a coma do 3I Atlas contém aproximadamente 8 vezes mais dióxido de carbono do que água. 8 vezes mais. Isso não é uma pequena anomalia, é uma inversão total da química cometária como conhecemos. Nunca, em toda a história da astronomia, vimos algo assim. Apenas 5% da composição é água. A maior parte, dióxido de carbono puro. É como se alguém tivesse construído um cometa ao contrário, ou como se ele tivesse vindo de um lugar onde as regras da química são completamente diferentes. Mas a estranheza estava apenas começando. No final de agosto, o Very Large Telescope, no Chile, fez outra descoberta perturbadora. O 3I Atlas estava liberando níquel. Níquel atômico. Cometas não fazem isso. Eles liberam gases, poeira, ocasionalmente alguns compostos orgânicos. Mas metais pesados, especialmente níquel puro, isso é completamente fora do script cósmico. O 3I Atlas está ejetando cerca de 5 gramas de níquel por segundo. Junto com ele, 20 gramas de cianeto. E quanto mais se aproxima do Sol, mais esses números aumentam. A teoria, o níquel pode estar vindo de moléculas exóticas chamadas níquel tetracarbonil, compostos instáveis que se formam apenas em condições muito específicas, possivelmente durante milhões de anos, vagando pelo espaço interestelar profundo.
Quando a luz solar atinge essas moléculas, elas se quebram, liberando níquel atômico e monóxido de carbono. Mas aqui está o problema. Ninguém tinha visto isso antes porque essas condições simplesmente não existem no nosso sistema solar. O 3I Atlas não se formou aqui. Ele vem de um lugar tão diferente, tão alienígena, que até sua química básica desafia nossa compreensão. E então, enquanto os cientistas ainda tentavam processar a química impossível e o níquel misterioso, o 3I Atlas decidiu mudar de cor. Em julho de 2025, observações começaram a documentar algo extraordinário. A coma do cometa estava ficando progressivamente mais avermelhada. Um estudo publicado por Tony Santana Ross e colegas mostrou que essa mudança de cor não era sutil. Era uma transformação dramática acontecendo em tempo real. O que causa isso? A teoria dominante sugere uma evolução na superfície do cometa ou mudanças na composição da coma, resultado do aumento da atividade cometária conforme se aproxima do Sol. Mas a verdade, ninguém tem certeza absoluta. O telescópio espacial Hubble capturou imagens impressionantes em 21 de julho. Uma coma em forma de lágrima, envolta em poeira, contra o fundo de estrelas que aparecem como rastros devido ao movimento do cometa. Era bonito, era estranho, era profundamente inquietante. Em 3 de outubro de 2025, há poucos dias atrás, o 3I Atlas fez algo raro. Passou muito próximo de Marte. Este foi um evento astronômico único, uma oportunidade científica que acontece uma vez na vida. E aqui é onde as coisas ficam estranhas. Alguns veículos de notícias começaram a reportar sobre um aparente silêncio de agências espaciais em relação ao cometa. Teorias de conspiração começaram a circular online. Seria o 3I Atlas algo mais do que um cometa? Estariam governos ocultando informações? Vamos separar fato de ficção aqui. A NASA não está em silêncio. Ela tratou e continua tratando o 3I Atlas como um cometa interestelar extremamente incomum, mas ainda assim um cometa. Publicou imagens do Hubble, dados do James Webb e manteve comunicação científica regular. O que acontece é que agências espaciais evitam especulações sensacionalistas. Elas trabalham com dados, revisão por pares, metodologia rigorosa. Quando algo é estranho, elas dizem que é estranho, mas não pulam para conclusões extraordinárias sem evidências extraordinárias. Ainda assim, a estranheza é real. E a comunidade científica genuinamente não tem todas as respostas. Então, o que realmente é o 3I Atlas? Existem algumas teorias principais. A primeira, um cometa de outro sistema solar, mas formado em condições radicalmente diferentes das nossas. Talvez em um disco protoplanetário, onde os gelos foram expostos a níveis muito mais altos de radiação cósmica, raios X de uma estrela jovem e hiperativa, ou proximidade com uma supernova distante. Isso explicaria a química bizarra e os compostos exóticos. A segunda teoria, um resto planetesimal antigo, fragmentos de um planeta que nunca se formou, ou destroços de uma colisão catastrófica em outro sistema estelar, ejetado para o espaço interestelar bilhões de anos atrás. Durante sua jornada, pelo vazio cósmico, reações químicas lentas e exóticas transformaram sua composição de maneiras que não podemos replicar em laboratório. E existe uma terceira teoria, e aqui precisamos ser cuidadosos. Alguns cientistas, incluindo o controverso Avi Loeb de Harvard, sugeriram que objetos interestelares com propriedades anômalas merecem investigação extraordinária. Loeb não está dizendo definitivamente que é artificial, mas argumenta que não devemos descartar a possibilidade prematuramente. A maioria da comunidade científica discorda fortemente dessa interpretação. As anomalias, por mais estranhas que sejam, ainda se encaixam dentro do reino da astrofísica natural.
apenas em condições que nunca observamos antes. E isso, francamente, é ainda mais excitante, significa que o universo é ainda mais diverso e surpreendente do que imaginávamos. E agora chegamos ao momento crucial. No final de outubro de 2025, daqui a algumas semanas, o 3I Atlas vai passar atrás do Sol, desaparecendo completamente do nosso campo de visão. Em 30 de outubro, ele fará sua aproximação máxima ao Sol, 210 milhões de quilômetros de distância. Para cometas, este é o periélio, o momento de máxima atividade, quando o calor solar sublima o gelo mais rapidamente, criando as caudas mais espetaculares. Mas nós não veremos. Ele estará escondido pelo brilho solar, invisível para nossos telescópios. Se tudo correr como esperado, em dezembro de 2025, o 3I Atlas emergirá do outro lado, visível novamente. E aí vamos finalmente poder responder algumas perguntas cruciais. Ele sobreviveu ao periélio? Muitos cometas se fragmentam sob o estresse térmico. Sua composição mudou? O calor extremo pode revelar novas camadas, novos compostos químicos, sua cor evoluiu ainda mais e, crucialmente, sua trajetória permaneceu hiperbólica? Esta última questão é crítica. Se o 3I Atlas mantiver sua trajetória de escape, ele deixará nosso sistema solar para sempre, retornando ao vazio interestelar de onde veio. Mas se algo, seja desgasificação assimétrica, forças gravitacionais não previstas ou qualquer outro fenômeno, alterar significativamente sua órbita, bem, então teríamos que repensar muitas coisas. O 3I Atlas nos lembra de algo fundamental. O universo é muito maior, muito mais estranho e muito mais diverso do que conseguimos imaginar. Aqui estamos nós, em nosso pequeno planeta azul, observando um visitante de outro sistema solar, um mensageiro das estrelas carregando segredos de lugares que nunca veremos. Sua química impossível nos diz que as condições dos discos protoplanetários ao redor de outras estrelas podem ser radicalmente diferentes das nossas. Seu níquel misterioso revela processos químicos que acontecem nas profundezas geladas do espaço interestelar. Sua mudança de cor mostra que, mesmo quando achamos que entendemos algo, a natureza sempre tem mais surpresas guardadas. Não é uma nave alienígena, provavelmente não é, quase certamente não é, mas é algo quase tão extraordinário, um cometa natural que desafia nossas classificações, que não se encaixa em nossas caixinhas, que nos força a expandir nossa compreensão da química cósmica. E daqui a 2 meses, quando ele retornar da sua passagem atrás do Sol, estaremos aqui, telescópios apontados, esperando para ver o que mais este viajante interestelar tem a nos ensinar. Se você quer acompanhar essa história em tempo real, se inscreva no canal e ative o sininho. Vou fazer vídeos de atualização quando o 3I Atlas reaparecer em dezembro. Deixe nos comentários o que você acha que vamos descobrir. Qual dessas anomalias te intriga mais? E você acha que existem milhões de objetos assim cruzando a galáxia, neste exato momento, invisíveis para nós? O 3I Atlas está lá fora agora mesmo, uma pedra gelada de 2 quilômetros de diâmetro, carregando segredos de outro mundo, aproximando-se do Sol a 290 mil quilômetros por hora. E nós temos o privilégio de testemunhar essa jornada cósmica. O universo é estranho, e graças a isso, nunca ficamos sem mistérios para desvendar.